Eleições 2024. Metropolitana FM. Com você, exercendo a cidadania. São 7h13, 7h13. Hoje é sexta-feira, 30 de agosto, e o Jornal da Metropolitana inicia a última série de entrevistas com os candidatos e candidatas para a Prefeitura de Caruaru. O nosso primeiro convidado é o candidato Zé Queiroz, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que já ocupou o cargo de 4 mandatos, sendo o primeiro de 1983 a 1988, o segundo de 1993 a 1996 e os 2 últimos de 2009 a 2016. José Queiroz também ocupou cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP, por 5 mandatos, o último encerrado em 2022. E vamos lá. Candidato, bom dia, seja bem-vindo à Metropolitana FM. Eu gostaria de saber o que traz novamente para uma disputa pela Prefeitura de Caruaru, o senhor que já ocupou este cargo por 4 vezes. O que haveria de diferente ou o que retornaria caso fosse eleito prefeito de Caruaru? Bom dia. Bom dia, Júnior Galvão. Bom dia, Natália. Primeira coisa é cumprimentar também os seus ouvintes, cumprimentar as crianças de Caruaru, os adolescentes que estão se dirigindo para os colégios nesse instante, ao povo da cidade e da zona rural. Para a gente começar com a saudação que sempre é tradicional a todos aqueles que acompanham este programa. Olha, Júnior, eu acho que os tempos são outros, né? A gente quer ser candidato a prefeito por convocação. É interessante. Por onde a gente passava desde o ano passado em Caruaru, as pessoas diziam: volta, Zé. Eu, depois de 4 mandatos, eu só vivo em Caruaru, não saio de Caruaru, né? Passei a escutar isso com alguma preocupação. Volta, Zé, que a cidade está abandonada. Volta, Zé, que a cidade está esburacada. Volta, Zé, que a UPA não tem medicamentos, que às vezes falta médico. Volta, Zé, porque precisamos cuidar dessa cidade, que ela está perdendo competição. E é verdade, a gente está perdendo competição. Trabalhadores, volta, Zé, porque no teu tempo as indústrias se instalavam, as indústrias de média e grande porte se instalavam aqui, não estão mais se instalando. Aí, ouvindo esse chamamento, nós não resistimos. Eu podia, muito bem, depois de 4 mandatos, não pensar em disputar. Mas diante da convocação do povo de Caruaru e pelo meu profundo amor com essa cidade, e pela relação que eu tenho com as pessoas, eu resolvi encarar, Júnior, essa luta. E graças a Deus, eu encontro a simpatia do povo, a confiança irradiada nas ruas, no trabalho, em todas as partes. E não há coisa melhor do que a gente passear, sabe, Natália, pela cidade. Político sempre é um teste, e encontrar aquela acolhida. Isso nos anima, nos dá força. Então, nós resolvemos, por conta disso, enfrentar o desafio. Mas tinha ainda uma coisa que era preciso a gente fazer: articular uma aliança. Ninguém pode ser candidato de si próprio. Eu teria que articular uma aliança e a aliança se convencesse que eu era a proposta. E quem desempenhou um papel notável nessa tarefa foi o ex-deputado Zé Queiroz, que está no Ministério da Previdência. Ele começou conversando com os partidos. E eu, na medida do possível, também. O primeiro partido que manifestou apoio a gente foi o PSB, através de Cyrano Guedes, seu presidente, e do prefeito do Recife, João Campos. Depois sucederam-se as negociações com a frente de partidos, né, que faz um conjunto importante na história da Frente Popular de Caruaru, que é o PCdoB, PT e PV. Posteriormente, tivemos outros partidos participando conosco, como a União Brasil, saindo da Frente Popular e alargando afora o partido de Silvio Costa Filho, que é o nosso ministro
importante de portos e aeroportos, né? Então a gente chegou à conclusão seguinte: estamos prontos para disputar uma aliança de 8 partidos, o maior tempo de televisão e rádio e, consequentemente, a capacidade de transmitir mais mensagem ao povo de Caruaru. E chegamos agora prontos, mas prontos mesmo, depois de todo esse balanço de coisas importantes que é a preparação. Teve um fato novo, Júnior, nessa campanha, que foi a pré-campanha. A pré-campanha é uma espécie de campanha. Tem certa regra, mas é uma espécie de campanha. A gente tem que estar trabalhando muito nas ruas, em todas as partes, discutindo, sendo convidado para debates, tudo, e nós participamos ativamente. Foi quando a gente aprofundou realmente essa preocupação de disputar. Ou seja, decisão, não preocupação. Porque se é uma coisa que eu estou fazendo, é ser candidato a prefeito de Caruaru, mais uma vez, na minha terra. Porque, Júnior, a gente não pode esquecer, a gente ser candidato 4 vezes significa, de uma para outra, o apoio do povo de Caruaru. Encontrar este carinho que eu encontro nas ruas de Caruaru, isso nos anima, nos dá força. E, afinal, a gente olha para Caruaru e diz: chegou a hora de lançar uma campanha de paz, amor e união. Por quê? Porque nós entendemos que Caruaru está precisando superar radicalizações, ter uma campanha absolutamente respeitosa e fazer uma proposta de trabalho que o caruaruense diga: agora a gente recobra as esperanças. A gente pensa no futuro concretamente, porque nas mãos de Zé Queiroz passou o futuro trabalhado com competência a cada administração, inovando, inovando, inovando. Por último, uma coisa. A gente encontrou em Toninho Rodrigues o companheiro ideal de chapa. Justamente dessa aliança, dessa união que eu queria saber do senhor. Seu candidato a vice-prefeito é Toninho Rodrigues, do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que há poucos meses ainda ocupava o cargo de diretor de marketing da empresa pernambucana de turismo Empetur e que trabalhava, de certa forma, no time da governadora Raquel Lira, que hoje apoia a candidatura de Rodrigo Pinheiro, atual gestor da cidade. Toninho chegou a divulgar sua candidatura à Prefeitura de Caruaru, mas durante o processo vocês decidiram se unir. Qual foi o diálogo discutido ali entre vocês e as prioridades para essa união de chapas? Olha, a gente encontrou em Toninho Rodrigues o companheiro ideal, com a minha experiência e com a juventude de Toninho Rodrigues. Depois, a gente somou 2 experiências administrativas para Caruaru, com a disposição de haver encontro em favor da união. Não é uma aliança casual, é uma aliança duradoura. E o que nos motivou, a mim e a Toninho, nos diálogos que travamos, foi o momento que Caruaru atravessa. Um momento crítico, um momento de dificuldades, um momento onde a gente sente no povo, assim, sabe, Júnior, uma descrença, sente no povo uma decepção pelo que a cidade está atravessando. Então, como o povo de Caruaru quer recobrar essa esperança, a gente encontrou em Toninho o candidato ideal. Quem acompanhou Toninho na pré-campanha dele de prefeito, percebeu que ele tinha propostas também para Caruaru. E o que aconteceu? Nós somamos as propostas de Toninho às nossas. O nosso plano de governo estava praticamente pronto. Quando ele chegou com um plano de governo. Quando nós somamos o plano de governo, notamos que havia muitas coisas semelhantes. Veja que coincidência. Havia muitas coisas parecidas e os mesmos propósitos. Então, ele deixou o governo, como também Tonigel, né? Porque tudo conversou com um bom diálogo que a gente tinha com Tonigel na Assembleia Legislativa. Foi um diálogo que Deus me permitiu ter, porque em outros tempos nós tínhamos divergências, e este diálogo saudável alimentava em nós aquele prazer de nos tornar uma pessoa leve para uma disputa eleitoral, consciente de que refizemos aquelas divergências, superamos e encontramos em Toninho exatamente o candidato ideal para que a gente pudesse entrar nessa disputa como está entrando. Repito, uma disputa que a gente quer fazer unindo o povo de Caruaru com paz, amor e felicidade.
Candidato, em sua visão, qual a atual situação do município de Caruaru? Quais os pontos que necessitam de maior atenção pelo poder público e como o senhor faria isso caso estivesse novamente à frente da cidade? Olha, eu já estou com uma experiência de 4 mandatos, viu, Júnior? E isso me faz pensar com muito cuidado na cidade. Quando eu vejo o IDEB cair, a primeira coisa que toca na gente é que a educação não vai bem. Quando a gente vê o índice de infantil crescer, né, de mortalidade infantil crescer, a gente liga assim uma sinaleira amarela, se não vermelha. Vejo 2 pontos fundamentais: o IDEB caindo e a mortalidade infantil subindo. Consequentemente, nós temos muitas preocupações, mas é um todo. Caruaru não recebe indústrias de médio e grande porte há 7 anos e meio. Já posso dizer 8, que não dá mais tempo de instalar neste mandato. Caruaru passou a ter problemas com a segurança. Nós já vamos com 80 assassinatos este mês em Caruaru, né? 7 ou 8, eu não sei, parece-me que 7 ou 8 este mês. Ou seja, é uma cidade que já esteve em momentos muito bons, muito positivos, e que nos preocupa, porque fatores fundamentais, áreas fundamentais estão afetadas. Coisa pior do que a gente vê, meu caro Júnior, fechar uma UPA, prometerem recuperar uma UPA em 8 meses, passar mais 6 meses fechada, a UPA do Salgado. E as pessoas que procuravam a UPA do Salgado vão ter que se deslocar sem dinheiro para táxi, para nada, para outras UPAs, ou ficar sem o serviço. Depois, quando abriram a UPA do Salgado, fecharam a UPA do Vassoural. Ou seja, no nosso tempo, a gente teve 4 UPAs. 4. A cidade cresceu, já estava pedindo mais uma, que eu assumo o compromisso que vou fazer mais uma UPA. Vou buscar apoio no Ministério para fazer. Então, veja, na hora que precisava de mais UPA, fechou também a do Vassoural. Fechou em dezembro, viu, Natália? E até agora, se você for lá, como a imprensa bateu muito no fechamento da UPA, e bateu muito porque não tinha ninguém trabalhando, botaram uma meia dúzia de operários lá para dizer que estão cuidando da UPA. Mas já vai com quanto? Com 8 meses. 8 meses e nada de resposta da UPA do Vassoural. E os moradores daquela região que procuravam a UPA do Vassoural faziam o quê? Será que não toca no administrador essa questão tão fundamental na vida do povo? Porque eu não quero me preocupar apenas com as UPAs, eu quero me preocupar com as UPAs porque são fundamentais na vida do povo também. Mas eu quero me preocupar com a atenção primária de saúde. Porque se eu me preocupar com a atenção primária de saúde, que é outro ponto desse contexto que você me questiona, eu tenho certeza que vou evitar que muitas pessoas precisem procurar a UPA. A atenção primária da saúde em Caruaru pode crescer mais, conosco vai crescer. Eu quero ver se atinjo o universo maior possível na atenção primária de saúde. Então, você me pergunta, como é que está a cidade de Caruaru? Pelo que eu estou ouvindo da população, é o bastante. Está desmantelada. Zé, a cidade está abandonada. Como é que ainda estamos nessa hora de tantos buracos, lixo nas ruas? E aí vem algumas questões que me foram levantadas pela imprensa. Como é que vai se fazer uma reforma na Avenida Zé Rodrigues de Jesus, que nós construímos há 40 anos, que ela estava perfeita? Qualquer retoque numa obra de 40 anos é natural, mas reformar sem necessidade é um assinte àquelas ruas que estão faltando calçamento. E quantas ruas faltam calçamento? Estamos fazendo um levantamento com a nossa equipe. Eu já vou catalogando mais de 300 ruas reclamando o serviço de esgoto e calçamento. Enquanto se gasta 17 milhões de reais para fazer a reforma da Avenida Zé Rodrigues de Jesus, poderia ter sido feito com esses 17 milhões muitas ruas que estão reclamando. Então, é esse o motivo. A cidade não está bem. E não estando bem, o seu povo está inconformado com o que está acontecendo. Até as estradas rurais que nós concebemos, que o deputado Vânia Queiroz nos deu dinheiro para fazer, nós deixamos tudo certo,
Fizemos a do Murici e não tivemos tempo de fazer todas. As que fizeram, quem vai para a zona rural percebe que as estradas estão em situação precária. Não é a cidade que nós queremos e que nós nos acostumamos a administrar com o prazer e a satisfação do povo de Caruaru. São 7h28, candidato. A gente vai para um rápido intervalo comercial, tomar aquela água e dentro de instantes a gente volta com a segunda parte, o segundo tempo dessa entrevista. Metropolitana FM, Jornal da Metropolitana, realizando uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Caruaru. Voltamos em instantes. Eleições 2024. Metropolitana FM. Com você, exercendo a cidadania. Jornal da Metropolitana. A informação com credibilidade. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa. 7h28. Para economizar de verdade na hora de fazer as compras, só com o parceirão de verdade, só com o Atacadão. São mais de 360 lojas em todo o Brasil, onde você encontra os menores preços para abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. No Parceirão, a maior economia é garantida. E se preferir, compre online pelo atacadão.com.br. No Atacadão, todos podem comprar com a maior facilidade. Corra até a loja mais próxima e aproveite. Atacadão, lugar de comprar barato. Em Caruaru chegou o Laboratório Lasac, desde 1978 no Sertão, realizando exames laboratoriais com agilidade e segurança. Agora, em Caruaru, tire todas as suas dúvidas com seu amigo farmacêutico Dr. Manuel Lázaro. Laboratório Lasac, compromisso com sua saúde. Rua Gonçalo Coelho 283, Maurício de Nassau. WhatsApp 87 996 58 5103. Daqui a pouco na Metropolitana FM. Só sucesso. Vaquejada de Surubim, a maior do Brasil. Bet.bet e Brahma apresentam Vaquejada de Surubim, dia 14 de setembro. E traz Natan, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon e Núzio. Dia 14 de setembro no Parque J. Galdino. Vendas Brasilticket.com.br. Você já pensou em economizar energia e ainda contribuir com um mundo mais sustentável? A SOS Energia Solar oferece os melhores sistemas de energia solar para a sua casa ou empresa, com 1 ano de garantia. SOS Energia Solar, sua fonte de energia limpa e confiável. Ligue agora mesmo, 81991310118 ou faça-nos uma visita. Avenida Leão Dourado, bairro Kennedy, 1956, Caruaru. Deixa a rotina para trás e venha correr com a gente. Está chegando a primeira corrida Unimed Caruaru, em comemoração aos nossos 35 anos de história. A largada é no dia 1º de setembro, às 6h30 da manhã, na estação ferroviária de Caruaru. Dê o primeiro passo. Faça sua inscrição pelo site unimedcaruaru.com.br e bote o sedentarismo para correr. Realização Unimed Caruaru. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo, no Jornal da Metropolitana. 7h31 na Metropolitana FM. E voltamos a conversar com o candidato à Prefeitura de Caruaru, José Queiroz. A Metropolitana FM realizando uma série de entrevistas com candidatos e candidatas à Prefeitura de Caruaru. Candidato, Caruaru é uma das principais cidades do interior do estado, com grande índice populacional, assim como também muitas demandas para atender essa população. Para o senhor, candidato, que ocupou o cargo tanto no Executivo Municipal quanto no Legislativo Estadual, como o município é visto e tratado quando o assunto são emendas e aprovação de projetos destinados para a cidade? Olha, Júnior, a gente precisa verificar a importância de uma relação com parlamentares capazes de produzir esse trabalho. Vejo que o ex-deputado Tony Queiroz destinou mais de 200 milhões para Caruaru.
A sua pergunta é muito pertinente. E o que é que nós fizemos? Tanta coisa boa, né? Eu me lembro que ele disse, vamos projetar algo para a zona rural. Aí chegamos à conclusão de fazer as estradas rurais. E quanto foi a lei de emendas? 26 milhões. Deixamos projetos prontos e dinheiro no caixa. Graças a isso, passou-se a ter essa eficiência de cidade-campo. Aí as pessoas poderiam pensar, mas asfalto na zona rural, eu escutei isso quando foi decidido por mim e pelo deputado Rony Queiroz. Aí eu digo, olha, não é asfalto para a zona rural, é facilidade, apoio à população da zona rural, que tem 2 tipos de ação. Um, onde é confecção ou facção, o outro, do lado sul da cidade, que é hortifruti e granjeiros. E a coisa mais importante que facilitar a vida do homem do campo, para fixá-lo ao campo, para não tirá-lo para a cidade. Depois, o intercâmbio muito grande dos alunos que já haviam concluído o primeiro ciclo, a primeira parte do ensino fundamental, para vir para a cidade estudar. Tudo isso facilita. E a integração com a própria comunidade rural e a cidade, na área de comércio, de indústria, na área de serviços, diversional, tudo, enfim, para fazer a cidade como um todo. Eu estou lhe mostrando a importância das emendas parlamentares. Mas tem uma outra emenda, já que você chamou a atenção desse ponto, fundamental, sabe, Natália? Foi graças ao deputado Rony Queiroz que nós começamos o canal do Mocó. Porque a emenda de 16 milhões de reais possibilitaria isso. E o canal do Mocó representou um avanço numa área crítica, um avanço numa área que atravessa 5 bairros. E o canal do Mocó está aí para provar a sua importância quando das cheias. Eu lamento que houve alguns equívocos na construção do canal do Mocó, lá depois que a gente saiu da prefeitura, e quando a cheia vem, aqueles bueiros que fizeram, ao invés de pontes, pequenas pontes, retém a água por conta do lixo e invade as casas. A gente precisa depois repensar isso. O canal do Mocó foi pensado para ter suas laterais, suas margens trabalhadas com avenidas. Também não foi feito. E eu me preocupo muito quando eu vejo que, por não haver disciplina, o canal do Salgado terminou sendo invadido. Então, se a gente der um balanço da importância das emendas, a gente verifica que eu vou precisar contar com a articulação do deputado Rony Queiroz, do ex-deputado em Brasília, mas vou contar também com figuras importantes para a gente qualquer dificuldade que precisar de dinheiro. Observe, o deputado Rony Queiroz decidiu fazer o Hospital da Criança. 20 milhões destinou para a saúde. Nós fizemos a desapropriação do terreno, deixamos todo regularizado, fizemos um projeto, aprovamos no Ministério da Saúde. 20 milhões. Não deu tempo porque a burocracia do Ministério para passar pela aprovação requer tempo, e eu não discuto. Houve muita exigência, nós cumprimos tudo, mas estava tudo pronto para começar. Quando a prefeita chegou, a prefeita prontamente mudou de caminho. Usar o mesmo dinheiro, o mesmo projeto, mas dar outro nome, fazer com outra destinação. O hospital, a maternidade. Daí, não importa. O que importa é mostrar a você, na sua pergunta, a importância dessas emendas. Aí está a maternidade. Nós perdemos de fazer o Hospital da Criança, que seria o primeiro do estado de Pernambuco, porque o IMIP não é mais. E aí, João Campos agora aproveitou e está tocando o projeto do Hospital da Criança em Recife. Petrolina, o prefeito prometeu fazer também o Hospital da Criança. Foi nisso que o povo de Caruaru se colocou assim. Por que nós perdemos o Hospital da Criança? Tão importante que é ter o Hospital da Criança, porque não há coisa pior do que pegar uma criança e levar no hospital regional, numa emergência. Misturando com tanta gente adulta, com tantas doenças, né? Então, havia uma razão fundamental. Não, eu acho que a maternidade é importante, mas a gente precisava também era ter dado prioridade ao Hospital da Criança e, acoplando ao projeto que já estava previsto, faria também a maternidade. Mas é isso mesmo. Eu quero lhe mostrar que nós soubemos da importância com a eficiência
que conseguimos do deputado Rony Queiroz. Hoje, a gente vai procurar outras formas, outros apoios, temos acesso aos ministérios, porque somos da mesma base do presidente Lula, e muito mais do que isso, porque ele não tem discriminado. Veja que ele não tem discriminado a governadora. Ele tem contemplado Pernambuco com muitos projetos, e como eu tenho assim uma relação muito boa com Lula e com todos os ministros, nós vamos ter que buscar neles a fonte de força que precisamos para fazer as obras que Caruaru está reclamando. Estou lhe mostrando, tem mais emendas, mas vamos ficar só por aí. A importância das emendas para Caruaru. E nós soubemos aproveitar essas emendas. Vamos lutar por outros meios que nos dê condição a projetos tão significativos quanto estes 3 que eu acabei de citar. São 7h38, estamos conversando aqui com o candidato a prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, faz parte de uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Caruaru. Candidato, o tema recorrente entre os nossos ouvintes durante o Jornal da Metropolitana é a questão de abastecimento de água em Caruaru. Em algumas localidades, moradores nos apontam a falta de abastecimento que pode ser provocado por diversas situações, seja furto de equipamentos ou manutenções que acabam atrapalhando o fluxo do calendário de distribuição nos bairros. No seu plano de governo, há alguma proposta para a melhoria na distribuição de água aqui em Caruaru? Evidentemente que eu vou chamar um tema até importante nessa colocação que você faz. É a relação nossa, porque a água não é de nossa competência, mas é da nossa ação efetiva de lutar por ela. Eu me lembro que quando Caruaru enfrentou uma crise grande, sabe, Natália? Lá em 94, 95, crise extrema, a gente partiu para fazer uma coisa que não era de nossa competência. O projeto da barragem aqui próximo ao distrito do Chiau, um projeto pequeno, de médio porte para atender indústrias. E o outro, uma ousadia nossa. Procuramos construir um projeto bom, com os nossos técnicos pesquisando para construir a barragem do Prata. Nós não tínhamos recursos para isso. Fomos ao governador Miguel Arraes, entregamos de mão beijada o projeto. O governador encampou, porque ele tinha sensibilidade e sabia a crise que Caruaru estava enfrentando. Até hoje, a gente tem um manancial com cerca de 42, 44 milhões de metros cúbicos, atendendo não apenas a Caruaru, mas a diversas cidades do Agreste. Pois bem, eu estou chegando nesse tema para dizer, quando o governador Eduardo Campos foi para o governo, ele pensou em resolver um dos grandes problemas da região, que era a questão hídrica do Agreste. E foi buscar projetos fundamentais da transposição. Então, a adutora do Agreste é exatamente este projeto. A adutora do Agreste, meu caro Júnior, é este projeto que Eduardo Campos defendeu, que está sendo agora continuado pela governadora Raquel Lira. É ele que vai dar a solução a esse problema que se está apontando. Já melhorou, indiscutível, já melhorou, mas ainda há muita falta, porque a cidade cresceu muito, se expandiu muito e vai precisar de um projeto eficiente d'água. Mas estamos a caminho, porque tem os outros projetos que estavam sendo feitos aqui na Mata Sul, não é? Que vai atender Caruaru. Daqui a pouco, Caruaru vai ter tanta água que a gente vai comemorar a visão estratégica que Eduardo Campos teve para beneficiar uma região num assunto tão importante como é a água. E, olha, não é só para Caruaru, é para todo o Agreste, o projeto que Eduardo Campos pensou. Então, eu acho que isso é importante, mas tem um detalhe que eu quero lhe acrescentar nessa sua pergunta. A nossa convivência com a governadora será indiscutivelmente a convivência do trabalho. Do jeito que nós trabalhamos com outros governadores que não eram da nossa corrente política, nós vamos também trabalhar com a governadora Raquel Lira. Eu quero dizer que Caruaru pode ficar tranquilo, que a nossa proposta de paz e união em favor de Caruaru passa também pelo entendimento com a governadora. E o que eu vou ficar muito à vontade, porque eu já fiz isso outras vezes, né? Quanto mais uma governadora que é daqui, que é de Caruaru. Então, eu estarei apresentando à governadora ou discutindo com ela
os temas recorrentes sobre Caruaru, aqueles temas importantes. E eu não tenho dúvida que, da mesma forma que eu fui apoiado lá atrás por outros governadores que não eram da nossa corrente política, eu também serei apoiado na busca da solução de problemas de Caruaru. De modo que eu posso lhe dizer que nós estamos no caminho certo de paz e amor para esta cidade. Candidato, tem uma pergunta do nosso comentarista político, professor Arquimedes Fabrício. Vamos ouvir? Um bom dia aos ouvintes da Metropolitana FM. Bom dia ao candidato. Candidato Queiroz, o que espera do seu governo em relação aos servidores da educação municipal? Tendo em vista que, na sua última gestão, a relação entre as partes foi um pouco conflituosa, né? Nada melhor do que a gente estar vivendo um novo tempo. A minha visão para a educação é especialíssima. O meu cuidado que eu quero ter com a educação começa nas creches. E, aliás, falar em creches, foi Carminha Queiroz que implantou a primeira creche lá atrás. Foi Carminha Queiroz que trouxe para nós a primeira creche para atender as crianças de Caruaru. E, tendo o histórico que nós temos, é bom lembrar, na educação, nós tivemos aqui, por nossas mãos, a primeira escola de tempo integral, o CAIC. E depois, recentemente, nas administrações, mais 2 escolas de tempo integral. O que eu quero dizer a vocês na resposta da educação ao Arquimedes é que a gente vai começar um trabalho com todo o cuidado na primeira infância, na creche, para os alunos se prepararem para chegar no ensino fundamental e caminharem em direção ao primeiro emprego. Mas para que isso aconteça, a gente tem que se dedicar para encher todas as vagas de todas as crianças que precisem ir para a creche, não apenas do ensino infantil, como da segunda parte de 4 a 5 anos. Consequentemente, o projeto nosso passa pela valorização do ensino que prepara o aluno para entregá-lo para etapas seguintes. E eu tenho certeza, dentro assim, com esse critério, com essa visão, a gente vai ter no professorado, pela sua valorização, pelo diálogo que nós queremos travar com ele, nós vamos ter condições de fazer a educação de Caruaru avançar. São 7h45. Candidato, para encerrar a nossa entrevista, o senhor terá esse espaço final para se direcionar aos seus eleitores que estão ouvindo agora o Jornal da Metropolitana. Júnior Galvão, Natália, eu quero agradecer a vocês a oportunidade, dizer a Caruaru o que eu tenho repetido nas ruas. Eu estou super leve para fazer esta campanha, porque tem uma coisa fundamental que passa na nossa vida. Depois da experiência que nós adquirimos com tantos e tantos anos de administração, 18 anos, a gente sente a simpatia, a confiança do povo. As crianças nos abraçando, já dizendo assim, um volta Zé para o futuro. A gente conclui assim uma jornada já de mensagens que representa aquilo que a gente mais desejava que acontecesse e o povo nos convocou para isso. Fazer com que Caruaru volte a respirar um ar de desenvolvimento, de competição, de felicidade e, acima de tudo, tendo Deus presente na vida da gente, na vida minha e de todos os caruaruenses. Se a gente trabalhar nessa direção da união, eu tenho certeza que Deus continuará abençoando o nosso trabalho. Portanto, a você e a todos os companheiros, muito obrigado à Metropolitana e que Deus nos ajude nesta caminhada de paz e amor. Muito obrigado, candidato, pela sua presença. Boa sorte e grande abraço. A Metropolitana FM está realizando uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Caruaru. Lembrando que na próxima sexta-feira estaremos recebendo o candidato a prefeito, o atual prefeito Rodrigo Pinheiro. Eleições 2024. Metropolitana FM. Com você, exercendo a cidadania.